Salve, salve, concurseiro e concurseira. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Antônio Pequeno, sou professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial. Primeiramente, eu quero desejar a todos um feliz ano novo, que esse ano de 2025 seja repleto aí de realizações para vocês, que vocês consigam tomar posse no tão sonhado cargo de guarda municipal e realizem os seus sonhos, beleza? Agora eu vou me apresentar. Então, sou professor de Direito Penal, Legislação Penal Especial, atualmente eu exerço o cargo de Policial Penal Federal, fui aprovado no concurso em 2009 do Departamento Penitenciário Nacional. Antes disso, fui fiscal de postura municipal no município do Rio de Janeiro, de 2007 até 2009. Fui aprovado também para a Polícia Civil do Rio de Janeiro em 2009 para o cargo de oficial de cartório, que em alguns estados é denominado de escrivão. Fui estagiário da Procuradoria do município do Rio de Janeiro. Pessoal, e um detalhe muito importante, olha só, sou bacharel em Direito, especializando em Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal. Então vou passar toda a minha experiência aí, você que almeja ser guarda municipal em Balneário Camboriú, já com esse esquenta aí, passando dicas importantíssimas referentes ao Estatuto da Criança, do Adolescente e do Estatuto da Pessoa Idosa. Vamos resolver várias questões, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Ah, pessoal, e rapidamente, não se esqueça que o Implacável Concursos tem um curso específico aí para Balneário, beleza? Então, não espere, vai lá e já faça a sua aquisição. Agora sim, vamos ao que interessa? Vem comigo aqui, ó. Vamos começar resolvendo as questões do ECA. Você pode reparar que as bancas, elas geralmente organizam concurso para guarda municipal e vai ter uma variedade de bancas, mas a forma de cobrar é a mesma. Vejo que o Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento não tem questões nesse sentido. Então, a gente vai complementar com bancas correlatas justamente para você ter uma noção daquilo que possivelmente pode vir a ser cobrado no seu concurso. Perfeito? Vamos lá, então. Ó. Nicole, supervisora da escola ABC, é informada pela professora Kátia que a aluna A apresenta marcas roxas sobre a pele, similares à de castigo físico e maus tratos. A supervisora, que iniciou seus trabalhos recentemente nessa escola, procurou a diretora Vitória, relatando o caso e indagando a qual órgão deveria ser comunicado o relato da professora para averiguações. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, essa comunicação deverá ser feita com urgência. Pessoal, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa comunicação deverá ser feita ao Conselho Tutelar. Portanto, o gabarito aqui, ó, letra B de bola. O Conselho Tutelar é um órgão municipal que tem como objetivo ali zelar pelos direitos da criança e adolescente previsto no Estatuto. É um órgão pertencente à administração local. Então é bem interessante você dar uma lida dentro do Estatuto da Criança e Adolescente referente tudo sobre o Conselho Tutelar. Perfeito? Então essa supervisora ela vai ter como incumbência ali ter que fazer a comunicação ao Conselho Tutelar. Nada impede dela também comunicar ali um delegado de polícia ou comunicar ao Ministério Público. Mas de imediato ela faz a comunicação ao Conselho Tutelar porque tem suspeita de maus tratos, tá bom? Então não se esqueça desse detalhe importantíssimo. Porque tudo depende do enunciado da questão. E o enunciado da questão falou de acordo com o ECA, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, essa comunicação tem que ser feita para o Conselho Tutelar. Portanto, gabarito letra B de bola. Próxima questão. Adolescente que já teve envolvimento em diversos outros atos infracionais, inclusive pichações, foi flagrado após pichar a parede de uma biblioteca pública. Em juízo, ele confessou que resolveu pichar a biblioteca em vez de pichar casas, pois as paredes estavam muito sujas. Diante disso, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, assinala a alternativa correta sobre as medidas socioeducativas que podem ser aplicadas ao adolescente. Então, assim, pessoal, o que acontece? Ele praticou um ato infracional, e esse ato infracional é análogo a um crime ambiental. Por que é análogo a um crime ambiental? Porque, na verdade, ele foi lá e fez a pichação. E a pichação é um crime contra o meio ambiente. E nesse caso, foi uma pichação numa parede de uma biblioteca pública. Então, um crime análogo
ali, ou melhor, um ato infracional análogo a um crime ambiental, dentro da Lei 9.605 de 1998. O que acontece, pessoal? As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, elas são embasadas com base no artigo 112 do ECA. E dentre as medidas socioeducativas, vocês vão se deparar com a advertência, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação, que é a medida socioeducativa mais drástica, em que o adolescente ele fica privado de liberdade de locomoção, e também algumas medidas de proteção que poderão vir a ser aplicadas. Com base nessa situação hipotética, fica evidente que a medida socioeducativa mais adequada é a obrigação daquele adolescente de reparar o dano. Então, vem comigo aqui, ó, gabarito, letra A. Ele vai ter a obrigação de reparar o dano. Claro, isso se tiver condições, né? Porque se dentro da situação fática ali, o juiz verificar, né, durante o procedimento judicial, que ele não tem condições de reparar o dano, aí o juiz, analisar uma outra medida que seja compatível com a situação. Perfeito? Aí na letra B fala assim, ó, liberdade não assistida. Primeiro, presta atenção. Como medida socioeducativa, tem a liberdade assistida. Liberdade não assistida não existe. O ECA traz como medida socioeducativa liberdade assistida, tá vendo? Então você tem que tomar cuidado também quando estiver ali resolvendo a questão, analisar cada alternativa. Então aqui falou liberdade não assistida. E pelo ECA é liberdade assistida. Outro erro aqui na letra C. Na letra C fala inserção em regime de liberdade. E não é isso. O que traz o Estatuto da Criança e Adolescente? A medida socioeducativa correta seria inserção em regime de semi-liberdade e não de liberdade, conforme foi colocado na alternativa C. A letra D, prestação de trabalho forçado, não existe, isso é proibido constitucionalmente. E letra E, obrigação de tirar notas acima de 7 na escola. Aí não, né, pessoal? Aí tá errado, aí é brincadeira. Pô, fala assim, ó, você fez ali, ó, besteira, você pichou a parede. Então agora tu tem como obrigação ter que tirar média 7. Pô, pelo amor de Deus, né? Então só lembrando que as medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e Adolescente, são advertência, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, tem também, no caso especificamente, inserção em regime de semi-liberdade e internação. Medida socioeducativa ela só pode ser aplicada para adolescente. Criança não pode ser submetida à medida socioeducativa. Por mais que a criança tenha praticado um ato infracional gravíssimo, ela jamais será submetida à medida socioeducativa. Então, professor, tira a minha dúvida. Deixa eu ver se eu entendi corretamente. Se uma criança, por exemplo, mata uma pessoa dolosamente, então ela praticou um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Perfeito. Essa criança não vai ficar internada? Não. Internada, cumprindo uma medida socioeducativa? Não. Mas tem que ser analisado para ver se ela precisa de tratamento psiquiátrico. Entendeu? Mas falar que ela vai cumprir uma medida socioeducativa de internação está errado, porque as medidas socioeducativas só podem ser aplicadas para adolescente. De acordo com o artigo 2º do ECA, adolescente é aquela pessoa com idade de 12 anos até 18 incompletos. Apesar do ECA não especificar, o ECA fala assim que é adolescente de 12 até 18. Só que é de 12 até 18 incompletos, porque completou 18 anos, obteve a maioridade civil, isso de acordo com o Código Civil, e obteve a maioridade penal, de acordo com a Constituição, artigo 228, de acordo com o artigo 27 do Código Penal, de acordo com o artigo 104 do ECA. Então, completou 18 anos, obteve a maioridade penal. Entendeu? A maioridade penal e a maioridade civil. Então, para ser considerado adolescente, é de 12 até 18 incompletos. Tem 12 até 18 incompletos, é adolescente. Aí pode ser submetido a uma medida socioeducativa. Agora, é de 0 até 12 incompletos, é criança. Então, jamais será submetido a uma medida socioeducativa. Criança
independentemente do ato infracional que veio a praticar, não é submetido à medida socioeducativa, só pode vir a ser submetido à medida de proteção, constei no artigo 101 do ECA. Show de bola? Então essa questão aqui, ó, gabarito letra A de água. Vamos lá. Próxima questão. Considerando a Lei 8.069/1990, o ECA, analisar a sentença abaixo. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Isso aqui, ó, primeira parte. Vamos continuar. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente domiciliado no exterior. Segunda parte. E avançando. Quando tratar de viagem ao exterior, a autorização é indispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou o responsável. Opa! A sentença está correta. Olha só, pessoal. Vem comigo. A primeira, ela está correta. Por quê? Está falando sobre autorização de viagem nacional. E isso você pega como esteio o artigo 83 do Estatuto da Criança e Adolescente. Lá traz realmente uma situação seguinte, traz a afirmação que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou do responsável sem expressa autorização judicial. No próprio artigo 83 vai trazer situações excepcionais. Por exemplo, se for em comarca contígua, aí pode. Se tiver acompanhado por tios, ascendentes, parentes próximos, pode. Ou se tiver acompanhado de uma pessoa maior, sendo autorizado expressamente pelos pais, pode. Tá bom? Agora, então, essa primeira parte está correta, é o artigo 83 do ECA. Na segunda parte também está correta. Está falando da viagem ao exterior. Então, você pega como esteio o artigo 84 do ECA. E o que traz a segunda parte? Ó, sem prévia expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Então, assim, o ECA é bem claro. Não sai criança ou adolescente do Brasil para o exterior sem prévia e expressa autorização judicial. É necessário. Se tiver acompanhado aí do estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Perfeito? Então, essa segunda parte, ela também está correta. Aqui, ó, C de correto. O problema está na terceira parte. Aqui, ó, fala assim, quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é indispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhada de ambos os pais ou responsável. Não, o que acontece, pessoal? Se vai fazer uma viagem ao exterior e a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável, não é necessário, ó, não é necessário o quê? A autorização. Como assim, professor, não é necessária a autorização? Porque aqui está falando, quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é indispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhada de ambos os pais. Nesse caso, não é necessária a autorização judicial, porque ela está acompanhada de ambos os pais. Como que vai ser ali provado? Vai ser provado através de documento de identidade, pô. Documento oficial, que aquela criança ou adolescente é filho. Entendeu? Então, essa comprovação documental já serve. Não precisa ir na vara da infância e juventude e pedir uma autorização para que a criança ou adolescente vá viajar para o exterior com os pais. Agora, tem uma ressalva. Qual seria a ressalva? A ressalva é a seguinte. Pode acontecer da criança ou adolescente viajar com um dos pais. Nessa hipótese, para a viagem ela ser considerada legal, estar de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, o pai que ficou ou a mãe vai ter que autorizar expressamente e a firma tem que ser reconhecida em cartório. Firma significa o que? Assinatura. Então, para estar a viagem de acordo com o ECA, a pessoa que ficou na condição de responsável, o pai ou mãe, como eu disse, vai fazer ali uma declaração autorizando e vai assinar. Essa assinatura, chamada de firma,
vai ser levado aqui em cartório, tem que ser reconhecido em cartório. Já caiu um concurso, se o comissário reconhecer a assinatura, a criança ela pode viajar com o responsável, o adolescente. Negativo, tem que ser em cartório. Policial federal pode autorizar pelo fato de ser um servidor público. Negativo, tem que ser reconhecimento da firma em cartório. Então só vai ter a legalidade de acordo com o ECA se tiver o reconhecimento da firma em cartório. Não é um comissário que vai autorizar, não é o pessoal da Receita Federal, não é um policial federal, entenderam? Não cai nesse tipo de pegadinha. Fechou? Então é isso. Agora, se está com ambos os pais, pode viajar tranquilamente e não é necessária autorização judicial. Por isso, a terceira parte, ela está o quê? Ela está errada. Qual vai ser o gabarito então, professor? O gabarito aqui, pessoal, é a letra C de casa. Por quê? Está correta somente em suas primeira e segunda partes. Gabarito letra C de casa. Próxima questão. Vem comigo. Você tem um colega de trabalho que lhe pergunta se seu filho de 14 anos poderia trabalhar no turno da noite, período noturno. Você responde dizendo que pela legislação relativa à criança e adolescente é vedado o trabalho realizado. E aí, gente? Na verdade, o que acontece? O trabalho noturno, ele é vedado para qualquer tipo de adolescente. Perfeito? E aqui, a gente tem que também pegar o ECA em alguns pontos, fazer uma comparação com a Constituição e atualizá-lo, né? Porque algum dispositivo pode estar em contrassenso com a Constituição Federal de 88. Mas assim, o que a Constituição traz? Traz que a pessoa, a partir dos 16 anos, ela já pode trabalhar. Então já pode trabalhar a pessoa a partir de 16 anos? Sim. E o menor de 14 só pode trabalhar na condição de aprendiz. Só que quando o ECA, a Constituição fala menor de 14, significa dizer que a pessoa com 14 anos. A pessoa com 14 anos é menor de idade? É. Aí a Constituição fala menor de 14. Não é com idade abaixo de 14. É a partir de 14 anos, ele pode trabalhar, mas desde que esteja na condição de aprendiz. Se ele está trabalhando e não está na condição de aprendiz com 14 anos, está errado. Porque o trabalho passa a ser permitido a partir de 16 anos. Se tiver de 14 ali até 15 anos, né, 16 anos incompletos, aí seria, no caso, só na condição de aprendiz. Beleza? Mas, de qualquer forma, se é menor de idade, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente proíbe o trabalho noturno. Então, não pode o menor de idade trabalhar em período noturno. Não pode trabalhar em lugar perigoso, não pode trabalhar em lugar penoso, não pode trabalhar em lugar insalubre. E é considerado horário noturno, vem aqui comigo, dentre as alternativas, aquele compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Perfeito? Então, pessoal, gabarito, letra C de casa. Próxima questão. Vem comigo. Assinar a alternativa abaixo que corresponde a uma das infrações administrativas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, para a gente marcar, dentre as alternativas, aquilo que é considerado uma infração administrativa. Letra A. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda, em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto. Pessoal, a letra A não é configurada uma infração administrativa, e sim crime. Ah, professor, é um crime? Sim, pô. Se ocorrer essa subtração, vai configurar crime. Então, qual vai ser a fundamentação aí? O que podemos fazer para identificar esse tipo penal? Socorrer, obviamente, ao ECA, a Lei 8.069, de 1990. E qual o dispositivo que traz esse tipo penal? Olha só adiantando para vocês, a parte dos crimes previstos no ECA, você pega do artigo 225, vai até
atualizando até o artigo 244-C. Por que atualizando? Porque antes ia até o 244-B. E teve o acréscimo aqui de um novo tipo penal no artigo 244-C. Foi acrescentado recentemente. Então, observação em cima desse tipo penal. Então, toda essa parte envolve a parte dos crimes. E na letra A, vai trazer um tipo penal específico. Ele é previsto, esse tipo penal, no artigo, pessoal, 237 do ECA. Então, aqui, ó, é crime e é previsto no artigo 237. Letra B. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou promessa de recompensa. Também está errado, porque é crime. Não é uma infração administrativa. Tu coloca aqui o I de errado. E a fundamentação, artigo 238 do ECA. Letra C. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Pessoal, também é crime. Não é infração administrativa. E o tipo penal que você vai colocar aqui, ó, é o artigo 234 do ECA. D. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Também é crime. E é um crime previsto no artigo 230 do ECA. E por fim, a letra I. Hospedar crianças ou adolescentes acompanhados dos pais ou responsáveis, ou sem autorização escrita desses, ou da autoridade judiciária em um hotel, pensão, motel ou congêneres. Nesse caso, pessoal, não é crime. É aqui que está a resposta à questão. A letra E é uma infração administrativa. Perfeito? Ah, entendi, professor. E qual infração administrativa é essa? Pessoal, as infrações administrativas, elas começam a partir, ó, do artigo 245. Vai do 245, tá bom? E você vai colocar que é 245 até o 258C. Até o artigo 258C. Tá bom? Tá. E localizando a infração administrativa prevista na letra E, você vai colocar aqui, ó, que ela é prevista no artigo 250 do ECA. Então, gabarito letra E, pode colocar aqui sem medo de errar, ó, infração administrativa e não crime. Por isso, gabarito letra E de cola. Perfeito? Agora, esses são os crimes previstos no ECA. Além desses crimes, a criança ela pode ser vítima, a criança ou adolescente pode ser vítima de outros crimes? Claro que pode, porque, por exemplo, o ECA não traz o homicídio. O homicídio praticado contra uma criança ou adolescente está no Código Penal. O ECA não traz o crime de lesão corporal. Então, uma lesão corporal praticada contra criança ou adolescente, Código Penal. O ECA não traz tortura. Já trouxe a tortura. A primeira lei que veio falar sobre a tortura, depois da Constituição de 88, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, foi o ECA. E era prevista a tortura contra a criança e adolescente no artigo 233. Entretanto, surgiu a Lei 9455, de 1997, que lei é essa? A Lei de Tortura, e ela revogou expressamente o artigo 233 do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, hoje, uma tortura praticada contra a criança e adolescente, você vai enquadrar na Lei de Tortura. E, além disso, vai incidir uma cláusula de aumento de pena prevista no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 2 da Lei de Tortura. Pelo fato de o crime sido praticado contra uma criança ou adolescente, a pena vai ser aumentada. Então, a tortura não está prevista no ECA contra a criança e adolescente. Está prevista onde? Na Lei de Tortura e vai incidir uma majorante. Alguns crimes também previstos na Lei Henri Borel. Que lei é essa? É a Lei 14.344 de 2022. Essa lei ela foi batizada com esse nome porque Henri Borel é uma criança que foi vítima de violência doméstica. Então, em homenagem a essa vítima, foi colocado o nome da Lei Henri Borel. Perfeito? E lá na Lei Henri Borel, no artigo 25 e artigo 26, traz dois tipos penais que pode vir a ser praticados. Perfeito? Então o ECA ele traz alguns crimes, mas ele não vai esgotar.
Volta comigo, então gabarito aqui só para confirmar, letra E de escola. Próximo. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, 1990, o agente público que submete criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento, pratica, aqui pessoal, simples, pratica crime, tá? É um crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é crime. Aí vem a letra A. A letra A fala que é fato atípico. Tá errado, é fato típico. Deixa eu explicar para vocês. Possa ser a primeira vez que você esteja estudando, então algumas denominações você pode sentir dificuldade. O que seria um fato típico? Um fato típico significa dizer que o indivíduo realizou uma conduta e que essa conduta dele se enquadra a algum tipo penal. E o que é um tipo penal? Um modelo de conduta proibida, que vai estar na lei, proibindo a conduta do indivíduo. Que caso ele vier a praticar essa conduta proibida, ele vai ser submetido a uma pena. Que cada crime ou contravenção penal tem uma pena, entendeu? Então, quando ele pratica uma conduta criminosa, que é prevista em lei, ali aquela proibição, e como consequência tem a pena, ele praticou um fato típico. Mas nem sempre ele vai realizar uma conduta e essa conduta vai se enquadrar em algum tipo penal. Quando ele pratica uma conduta que não é considerada crime nem contravenção penal, a conduta vai ser considerada o quê? Atípica. Então, fato atípico significa dizer que ele não praticou nem crime nem contravenção penal. Mas não é o cerne, né, da questão ali, você falar que teve um fato típico. Teve fato típico, né? Na verdade é o cerne da questão. Falar que é atípico significa dizer que não é crime. Então, se alguém que tem ali a autoridade, guarda ou vigilância, submeter uma criança ou adolescente a constrangimento ou vexame, vai responder pelo crime previsto no artigo 232 do ECA. Se é crime, é fato o quê? É fato típico. Coloca aqui, ó. É fato típico. Por isso o erro ali, ó, na alternativa A, é fato típico. Beleza? É um equívoco falar que é infração administrativa, porque eu disse para vocês que é crime. Não é atribuição legal, né? Obviamente o agente público tomar esse tipo de comportamento. Então, gabarito aqui, ó, letra D de dado. Crime. Próxima questão. Um adolescente é conhecido por praticar atos infracionais reiterados, já tendo sido apreendido em flagrante de ato infracional, foi apreendido desta vez por força de ordem judicial. Fazendo referência ao regramento da apuração da prática de ato infracional atribuído ao adolescente, de acordo com a Lei Federal 8.069, 1990, a quem o jovem deverá ser encaminhado. Olha só, pessoal. Vou colocar aqui embaixo. Isso aqui é bem interessante. Vamos colocar duas situações. Tá falando da figura ali do adolescente, né? Então, colocar aqui, ó. Adolescente, em cima e embaixo. Tá bom? O que acontece, pessoal? Pode ocorrer a apreensão do adolescente em duas situações. Então, o adolescente, vou colocar aqui, ó, apreendido. Então, o adolescente ele foi apreendido em flagrante. Em flagrante de quê, professor? De ato infracional. Foi pego ali, ó, realizando a prática do ato infracional. Nesse caso, esse adolescente foi apreendido em flagrante de ato infracional, ele deverá ser conduzido para qual autoridade? Pessoal, a apreensão do adolescente em flagrante de ato infracional, ele vai ser encaminhado, ó, encaminhado para a autoridade policial. Tá vendo? Então, a apreensão em flagrante de ato infracional do adolescente encaminha ele para a autoridade policial. Na questão, falou o seguinte, que ele foi apreendido desta vez por força de ordem judicial. Então, vou colocar aqui embaixo. Ó. Agora, nesse caso, a apreensão foi diferente. Ele foi apreendido
Ó, por determinação judicial. Então, o magistrado determinou judicialmente a apreensão do adolescente. Então, teve um mandado de busca e apreensão para que viesse a ser apreendido. Nesse caso, teve a apreensão do adolescente por determinação judicial, ele vai ser encaminhado, agora, não para a autoridade policial. A autoridade policial só em caso de flagrante de ato infracional. Foi apreendido por determinação judicial, ele vai ser encaminhado para a autoridade judiciária. Vai ser encaminhado para a autoridade judiciária. Perfeito? Portanto, pessoal, gabarito aqui, ó. Letra B de bola. A letra A, colocar o representante do Conselho Tutelar local. Negativo. A letra C, a autoridade policial competente. Não, caso a autoridade policial competente, eu disse que só se for no caso de apreensão em flagrante de ato infracional. Aí vem a letra D, a comissão de acolhimento do Centro de Detenção Juvenil competente. Tem nada a ver. E letra E, a autoridade policial tabelar. Também nada a ver, gabarito letra B de bola. Próxima questão. No município de Imbé, qual é o órgão permanente e autônomo encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento de direito da criança e do adolescente? Conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, aqui é simples, né, pessoal? Nesse caso, isso eu já falei para vocês, qual órgão pertencente à administração local que tem como missão, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Eu falei, vocês vão lembrar, é o Conselho Tutelar, simples assim. Então, gabarito, letra C de casa. Pô. Porque na letra A fala assim, ó, Comissão de Proteção Infantil, nada a ver. Secretaria Especial do Jovem, nada a ver. Isso aí para quem nunca leu o ECA. Câmara dos Vereadores também nada. E Zeladoria dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, questão simples. Para quem já deu uma estudada no ECA, né? Quem nunca estudou, entenda. O que você vai guardar do Conselho Tutelar é o seguinte. Missão do Conselho Tutelar. Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, esse é o objetivo. Ponto. Colocou isso na cabeça para acertar boa parte das questões. Próxima questão. Vem comigo. Um guarda municipal presenciou uma mulher gritando palavras de cunho ofensivo a uma criança, ao mesmo tempo em que a puxava pelo braço. Tá vendo? Então ela está gritando palavras de cunho ofensivo. Era uma criança, então não se esqueça de 0 até 12 anos de idade incompletos. E além disso, ela puxava pelo braço. Perfeito. Continuando. Vamos lá. Ao abordar essa mulher, ele descobriu que a mulher é a babá. E a menina de 5 anos reclamava porque queria voltar para casa e pegar a boneca que havia esquecido. Ele, após acalmar a criança, explicou à mulher que, de acordo com o ECA, por sua atitude, ela estava sujeita sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Então, imagine você, trabalhando como guarda municipal, se deparou com essa situação. Ela está o quê? Xingando, gritando, palavra de cunho ofensivo, né? A criança. E isso causa o quê? Um vexame, um constrangimento para a criança. Então tem um crime. Que não deixa também, né, no caso especificamente, de afetar psicologicamente a criança. Tá bom? Mas vamos analisar ali o que pode o guarda municipal utilizar como orientação para essa mulher. Que ela pode ser submetida às seguintes sanções. Isso de cunho administrativo, tá? Porque assim, ó, primeiro, encaminhamento a tratamento psicológico psiquiátrico, aqui tá certo. Encaminhamento a curso ou programa de orientação, certo. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado? Sim, porque ela está afetando a criança. E a criança está em desenvolvimento. Então, a partir do momento que ela começa a tratar de forma ofensiva a criança, isso pode gerar traumas. Então, ela tem que ter como obrigação ali encaminhar a criança a tratamento especializado. Perfeito? Aí vem a quarta afirmativa, que traz assim, ó, multa ou detenção de 6 meses a 1 ano. Olha só, eu entendo que a quarta afirmativa ela está errada em base numa seguinte explanação minha. Por quê?
ela, na verdade, ela praticou o crime também. E qual crime que ela praticou? Na minha concepção, o artigo 232. Está causando constrangimento à criança e adolescente xingando. Perfeito? E se for submetido à responsabilidade criminal, aqui do 232, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, a detenção de 6 meses a 2 anos. Vem com multa, professor? Não. Não vem com multa. E aqui está multa ou detenção de 6 meses a 1 ano. Então, vê que destoa dessa pena. Por isso, a quarta estaria errada. Ficaria ali correta a primeira, a segunda e a terceira. Então, gabarito, letra D de dado. Perfeito? Ah, entendi, professor. Então, a fundamentação você coloca no artigo 232, que é o crime que ela praticou, gritando, palavra, vai gerar um vexame. Então, vai configurar. Gabarito, letra D de dado. Pessoal, vamos resolver algumas questões agora do Estatuto da Pessoa Idosa. O correto é você utilizar essa denominação agora. Estatuto da Pessoa Idosa. Isso desde 2022. Ocorre o quê? Ocorre que muitas pessoas não se atualizaram ainda, inclusive própria banca de concurso público. Por exemplo, a banca do teu concurso público, ela colocou no edital Estatuto do Idoso. Ela não está atualizada nesse ponto, porque a denominação correta hoje não é mais Estatuto do Idoso, é Estatuto da Pessoa Idosa. Não se chama mais ali, vai incidir por causa que ele é idoso. Não. Vai incidir a Lei 10.741 de 2003 por causa da condição da pessoa idosa. Não direciona mais para o sexo masculino. Quando falar idoso, vem na cabeça o que da pessoa? Pô, homem, tá ficando idoso. Mas na verdade, esse estatuto é aplicado não só para homem, como também para mulher, desde que ambos estejam na condição de uma pessoa que é idosa. E pessoa idosa é aquela pessoa com idade igual a 60 anos ou superior a 60 anos. Então, completou 60 anos hoje, pessoa idosa. Está com 61, 60 anos e alguns dias, também é pessoa idosa. Então, pessoa idosa é aquela pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Vamos aqui, interessa? Vamos resolver aqui algumas questões. Vamos lá. Jonas é guarda municipal e durante sua ronda matinal foi chamado por um rapaz. No momento em que passava em frente a um supermercado. Ao entrar, percebeu que havia pouco movimento de clientes no estabelecimento. 3 caixas disponíveis, apenas ali, então tinha 3 caixas disponíveis para atendimento. E cerca de 4 pessoas aglomerando-se na 4ª caixa, onde uma senhora de 60 anos, uma senhora de 60 anos discutia com o funcionário, pois este disse que atenderia antes dela um senhor, chamado João, que, embora com algumas limitações, contou alegremente que completava naquele dia 89 anos de idade. Então é a idade avançada desse senhor. Avançando. Jonas pediu calma à senhora e disse que a atendente estava correto em sua atitude. Considerando o relato acima, assinale a alternativa correta. Para marcarmos aqui, aquela que está correta de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa. Vem comigo, letra A. Jonas agiu errado, pois sempre se deve atender primeiro as damas. Olha só, pessoal. Nesse caso aí, na questão de sexo, e sim da idade. Então, Jonas agiu de forma correta. Porque a prioridade é o seguinte. Idoso, idosa, tem prioridade? Tem autoridade, tem prioridade no atendimento. Só que dentre os idosos vai ter uma prioridade maior ainda, que é a prioridade daquela pessoa que tem idade maior de 80 anos. Então, na situação hipotética, o senhor ali tinha 89 anos e a senhora tinha 60 anos, 67 anos. Qual que vai ter prioridade de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa? Nesse caso, não vai ser olhado o sexo, e sim a condição da pessoa idosa, que tem que ser maior de 80 anos. Então, o guarda municipal agiu corretamente. Perfeito? Porque é o senhorzinho que vai ter a prioridade. Letra B.
O Estatuto do Idoso prevê prioridade de atendimento para pessoas com mais de 80 anos, motivo pelo qual Jonas deu razão ao funcionário. Perfeito. Gabarito aqui, ó, letra B de bola. Não tinha o que Jonas questionar. Por quê? O senhor, ele estava completando ali naquele dia 89 anos. Pô. Então, ele tem uma idade superior a 80, claro, pô, não precisa nem ser formado em matemática para acertar isso. Então, gabarito, letra B de bola. A letra C, Jonas equivocou-se, pois a preferência de atendimento das mulheres, de acordo com a Lei Maria da Penha, não. Teria a mulher ali uma prioridade no atendimento se ela estivesse na condição de gestante. D, por empatia a João, Jonas concordou com o funcionário, negativo. Letra E, Jonas deveria ter exigido a abertura de outro caixa ao gerente do supermercado para maior agilidade no atendimento aos clientes maiores de 60 anos, pois eles gozam de prioridade de atendimento. Negativo aqui, porque tinha uma pessoa com idade ali a mais do que 80 anos. Perfeito? Então, gabarito, letra B de bola. Próximo. Analise assertivas abaixo com base no Estatuto do Idoso. Tá vendo? Questão de 2023. E uma ou outra banca que atualizou a denominação e coloca o Estatuto da Pessoa Idosa. Na maioria, as bancas estão desatualizadas. Então, vem comigo. Analise assertivas abaixo com base nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa. Eu já atualizei. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa? Perfeitamente. Não é dever apenas do poder público. É dever de todos, comunidade, sociedade, família, poder público. Então, a primeira assertiva, ela está correta. Aqui você já consegue eliminar, para ganhar tempo. A letra D. Segunda assertiva, as pessoas idosas maiores de 70 anos é assegurada prioridade especial. Está errado aqui, ó. Não é de 70 anos, e sim 80 anos. Portanto, a segunda assertiva está errada. Aí você já consegue eliminar a letra B e a letra E. Aí vem a terceira. O envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção é um direito social. Perfeito. Tá aqui, ó, corretinha. A terceira afirmativa. Gabarito aqui, ó, letra C de casa. Tá correta apenas primeira e terceira. Fechou? Próxima questão. De acordo com o Estatuto do Idoso, é dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando a salva de qualquer tratamento, colocando a salvo, ou seja, protegendo-a. Um comportamento preservador? Não, né? Preservador, ela pode ser submetida sim. Tem que colocá-la salva ali, ó, de um comportamento que aterrorizante, está correto, constrangedor também está correto. Então, simples, gabarito, letra D de dado. Porque a 1 está errada. Então, você já conseguiria aqui, ó, eliminar tranquilamente. Ó, se você tem certeza que a 1 está errado, ficaria na dúvida entre a letra A e a letra D. Mas aí é simples, né? Porque uma fala aterrorizante, outra fala constrangedor. Então, gabarito, letra D de dado. Próxima questão. Segundo o Estatuto do Idoso, os casos suspeitos de confirmação de violência praticados contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer dos seguintes órgãos. Vamos marcar ali aqueles órgãos que devem ser comunicados, tratando-se dessa situação aí envolvendo, né, no caso, suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa idosa. Conselho Municipal da pessoa idosa deve ser comunicado? Perfeito. Então a primeira aqui está correta. Se a primeira está correta, você já consegue eliminar aqui, ó, a letra D e a letra C. Segundo, Conselho Interfederativo da Pessoa Idosa. Negativo. Se coloca aqui um Conselho Nacional, por exemplo, aí estaria correto. Mas colocou Conselho Interfederativo. Então elimina aqui a segunda. Aí você já consegue eliminar aqui, ó, a letra A e a letra E. Ah, professor, então o gabarito é a letra B, sim. Mas vamos lá, terceira afirmativa. Conselho Estadual da Pessoa Idosa, certo. Defensoria Pública da Pessoa Idosa, errado. Então, deve ser comunicado nessa situação, ó, é o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Ministério Público, mas não Conselho
ali interfederativo e nem defensoria pública. Sobrou o quê? Então, pessoal, gabarito, letra B de bola, porque a primeira e a terceira afirmativa estão corretas. Vem comigo, pessoal. Assinar a alternativa incorreta, considerando o estatuto da pessoa idosa e suas alterações. Está vendo aí? A banca já atualizou a denominação, ao invés de ter colocado o estatuto do idoso. Letra A. Instituído o estatuto da pessoa idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. Não, olha só. O estatuto da pessoa idosa destina-se como missão principal regular os direitos assegurados à pessoa com idade igual ou superior a 60 anos e não 65. Perfeito? Como é para marcar a incorreta, a letra A está incorreta. Esse vai ser o gabarito da questão. Vou colocar em vermelho, porque está incorreto. Incorreta, gabarito letra A. Mas vamos analisar as outras alternativas. Ó. Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Perfeito? Letra C. Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas gratuitamente próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Perfeito também. D. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência. Porque pode acontecer o seguinte: chegou uma pessoa idosa, 80 anos, idade maior do que 80 anos. Só que chega logo depois uma pessoa com 65 anos, sendo que ela está para morrer, uma situação emergencial. Então, qual que vai receber atendimento primeiro? Claro que vai ser essa pessoa de 65 anos. Agora, tanto a pessoa de 65 anos e a de 80 estão na mesma situação. Qual que vai ter prioridade? A de 80. Ponto. Fechou? E por fim, a letra E. É assegurado o direito ao acompanhante, a pessoa idosa, internada ou em observação, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral. Então, gabarito letra A. Vem comigo. Próxima questão. Sobre a utilização dos transportes das pessoas idosas. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, para marcar a correta. Letra A. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. Pessoal, a primeira afirmativa está correta. Pessoa que é maior de 65 anos, ela vai ter essa gratuidade de transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, tá? Não está falando que o idoso é a partir de 65 anos. Não, idoso é pessoa com idade ali igual ou superior a 60 anos. Agora, quando ela for maior de 65 anos, pelo Estatuto da Pessoa Idosa, traz a gratuidade da utilização ali de transporte público. Tá bom? Então a primeira está correta. Se a primeira está correta, o que tu faz? Ó, já elimina aqui a letra E, já elimina a letra B. Então vai ficar ali, ó, A, C e D. Vamos para a segunda afirmativa. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte. Pessoal, aqui também está correto. Bom, vamos lá. Aí, ó, você já elimina a letra C. Terceira afirmativa. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á no sistema da legislação específica a reserva de uma vaga gratuita por veículo para pessoas idosas, com renda igual ou inferior a um salário mínimo. Está errado que não é uma vaga, né? São duas vagas. E pessoa com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então aqui, ó, errada. Se a segunda está errada, ó, falar que todas estão corretas está errado. Aí vem a quarta. A garantia de desconto de 50% no mínimo do valor das passagens para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas, ou com renda igual ou inferior, acho que é 2 salários mínimos, então está errado aqui. A quarta está errada. Aí gabarito, letra D de dado. Apenas a primeira e a segunda estão corretas. Mais uma questão. O artigo 19 do Estatuto do Idoso estabelece que os casos de suspeita ou confirmação
de violência praticado contra as pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos, exceto, vamos marcar dentro das alternativas abaixo, ali, qual órgão que não vai ser comunicado no caso de confirmação de violência contra a pessoa idosa. Isso de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, você vai se deparar aqui ó, com o Conselho Tutelar. Então, gabarito letra E. Conselho Tutelar zela para os direitos da criança e adolescente. Então, você vai ter que ir lá no ECA saber, se quiser saber tudo né, a respeito da criança e adolescente, tem que ir lá no ECA. Isso eu falei com vocês, né, estava resolvendo questões, que é um órgão pertencente à administração local e é um órgão que tem como missão zelar pelos direitos da criança e adolescente. Portanto, gabarito letra E de escola. Mais uma. De acordo com as disposições do artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa, entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de quantos anos? Tem prioridade especial dentre os próprios idosos. Pessoal, vai ter prioridade especial dentro dos próprios idosos, os maiores de 80 anos, atendendo às suas necessidades, sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Então, agora, se não é a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Então, gabarito aqui, pessoal, letra E. Essa é a prioridade especial com pessoas com idade aí maior de 80 anos. Considera-se pessoa idosa, nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa, a pessoa com idade igual ou superior a... Aí é bônus game, né? Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então aqui, ó, idosa, pessoa idosa, é pessoa com 60 anos ou mais. Simples assim. E ó, pessoa idosa. Perfeito? Agora, um detalhe, a prioridade especial dentre as pessoas idosas envolve o quê? Uma pessoa com a idade maior de 80 anos. Fechou? Finalizando, pessoal, quero desejar a todos aí feliz ano novo, mais uma vez, que 2025 vocês consigam passar no concurso público e continue aí seguindo a Implacável Concurso. Não se esqueça de inscrever no canal e lembre-se que tem curso específico para o cargo de guarda municipal de Balneário. Então não perca essa oportunidade, faça a sua aquisição e estude com antecedência. Beleza? Desejo a todos muito obrigado, tá bom? E vou deixar aqui ó, minha rede social, meu Instagram, que é @profpequeno. Se puder me dar essa moral de me seguir, fiquem à vontade. Pessoal, um beijão, um abraço, fique com Deus, tamo junto e até a próxima.